Eu sou a doutora Cris Pavão, médica, ginecologista e obstetra pela USP e minha função é traduzir o Medicaid. Hoje nós vamos falar sobre primeira consulta ginecológica. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, toca no sininho para ativar as notificações e receber vídeos novos e no joinha para o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigada, bora pro vídeo. Primeira consulta ginecológica. Quando que a gente deve fazer? Vamos lembrar que a primeira consulta ginecológica, em geral, acaba sendo a primeira consulta da mulher mesmo, aquela que ela deixou de ir no pediatra. Então, é importante que ela seja avaliada globalmente. E nessa primeira consulta ginecológica, que deve ser feita quando ela teve a primeira relação sexual, quando ela está programando a primeira relação sexual. Explico. A menina tá lá namorando já há um tempo e está programando ter a primeira relação sexual com o namorado. Então, é importante ela já marcar o ginecologista antes de ter essa primeira relação sexual. Vamos supor que isso não aconteceu, ela teve lá a primeira relação sexual. Então é importante ela marcar o ginecologista já pra semana que vem, pra ela já passar na primeira avaliação ginecológica. Se ela não tá programando a primeira relação sexual ou não teve ainda a primeira relação sexual, é com 20 anos ideal que ela faça a sua primeira consulta com o ginecologista. Agora vamos falar das duas situações diferentes. Então a primeira situação, a menina tá programando ter a primeira relação sexual ou ela já teve a primeira relação sexual e vai marcar a primeira consulta com o ginecologista. E a outra situação que ela não teve a primeira relação sexual e tá com 20 anos, vai ter a primeira consulta. Vamos pegar essa situação aqui. Está programando relação sexual, a primeira relação sexual com o namorado ou com outra pessoa ou já teve a primeira relação sexual. Ela deve marcar o quanto antes. Por quê? O que é importante ver nessa primeira consulta? Primeiro, uma consulta médica geral. O médico vai pesá-la para ver como é que tá o peso dela, vai medir a pressão para ver se ela tá com pressão alta ou não, vai pedir exames de rotina, hemograma para ver se ela tem anemia, como estão as células sanguíneas, colesterol, porque a gente tá tendo muito adolescente com colesterol aumentado, então é importante dosar o colesterol, triglicérides, glicemia de jejum para saber se ela tem diabetes ou se ela tá perto de ter diabetes. A gente tá tendo uma explosão de diabetes em virtude de ter ficado muito tempo por causa da pandemia restrito em casa, sem fazer as atividades até corriqueiras do dia a dia, ir ao shopping, ir ao parque, alguma coisa. A gente tá voltando ao normal esse ano de 2022, mas ainda esses 2 anos, 2020 e 2021, a gente acabou ficando muito restrito, então teve um aumento muito grande de pacientes com colesterol alto, inclusive adolescentes e crianças, e diabetes. Então é importante dosar a glicemia e fazer uma dosagem de outros hormônios. Se a mãe tiver problema de tireoide, dosar os hormônios da tireoide. Se por acaso ela tá gordinha, tá com dificuldade de perder peso, dosar os hormônios da tireoide também. Pedir ultrassonografia de tireoide. A gente tá tendo muito nódulo em adolescente, principalmente se a mãe teve ou se ela já tem hipotireoidismo. Então pedir ultrassonografia de tireoide. Como ela já teve a primeira relação sexual, pedir a ultrassonografia transvaginal. Se ela ainda não teve, pedir a pélvica, que é por cima da barriga, né? Quem não teve primeira relação sexual não pode fazer ultrassonografia transvaginal ou endovaginal, que a gente coloca o transdutor dentro da vagina. Então a gente faz a pélvica, que é por cima da barriga. Pedir uma ultrassonografia de abdômen para ver se ela tem gordura no fígado. A gente tá tendo uma explosão de esteatose hepática. De cada 10 exames que eu faço, 9 tem esteatose. Inclusive as pessoas magras são falsas gordas, que a gente fala. A pessoa é magra por fora, mas é gorda por dentro. Tem gordura no fígado, tem gordura em volta dos rins. Pessoas de mais de 40 anos, às vezes tem placa nas carótidas, aquelas placas de gordura teromatosas, e são magras por fora, mas tem um metabolismo ruim por dentro, elas comem mal, né? E às vezes fizeram uma cirurgia plástica, então elas aparecem, muitas mulheres fizeram abdominoplastia, tiraram a barriga tão retinha ali, ó, cinturinha, barriga reta, mas você vai olhar o fígado lotado de gordura, as carótidas cheio de placa, pode desprender e dar derrame. Quer dizer, essa pessoa ela não come direito e ela não faz atividade física. Então é importante essa menina já passar numa avaliação para isso, tá? Além disso, ela ser examinada, se ela já teve a primeira relação sexual, examinar a vulva dela ali por fora e colher o Papa Nicolau. Então, primeira consulta ginecológica, tome banho antes de ir para consulta. Se não conseguir tomar banho porque você vai direto do trabalho ou direto da escola, não tem problema. Depilação não é necessária. Se você quiser depilar, pode depilar como você depila para ir à praia, ok? O que é importante, não usar creme vaginal
3 dias antes, não usar hidratante, não ir com um absorvente diário e não ter relação sexual 3 dias antes. Portanto, primeira consulta na segunda-feira não dá, certo? Porque a gente vai ter relação sexual, vai encontrar o namorado no sábado e domingo, na sexta-noite, vai acabar tendo relação sexual. Tem que ficar 3 dias sem relação sexual. Por quê? Porque a gente vai colher o Papa Nicolau. A gente vai pegar o colo do útero, aqui a gente vê lá no fundo da vagina, coloca aquele aparelhinho que é o espéculo, abre um pouquinho, ele incomoda um pouquinho, não dói, só incomoda um pouquinho, pra gente conseguir ver o colo do útero lá no final. O colo do útero ele parece com isso e tem uma bolinha, um pontinho aqui no meio. Aí a gente enfia uma escovinha, um pouquinho só, raspa pra pegar a célula e olhar a célula. É aqui que o HPV gosta de ficar. É aqui que começa o câncer de colo de útero. E a gente, em geral, examina a secreção vaginal também, pra ver se tem clamídia, se tem alguma outra bactéria. Então, por isso é importante não ter relação sexual nos 3 dias que antecedem o exame, ok? Da primeira consulta ginecológica. Não usar creme vaginal também, nem hidratante, 3 dias antes também. Agora, falando sobre o Papa Nicolau. Então, o Papa Nicolau é esse exame, ou citologia oncótica, que é o nome médico, que a gente olha as células que a gente coleta ali do colo do útero e do fundo da vagina para ver se tem célula infectada pelo HPV. A gente sabe que hoje tem a vacina do HPV, mas a gente tem 2 tipos de vacina, né? Uma que cobre os tipos que dão câncer mais frequentemente no Brasil e uma que cobre os tipos que dão câncer mais frequentemente e os outros que causam verruga. Então, lembrar que a gente tem mais 40 tipos de HPV. E embora existe uma coisa chamada imunidade cruzada, o que é isso? Você tomou a vacina para um tipo de HPV, por exemplo, a vacina que cobre tanto os que causam câncer como os que causam verrugas, que são diferentes, e você se infectou por um outro. Então você tem chance menor de ter manifestação. Mas ainda assim existe essa possibilidade. Então é importante reforçar para tomar vacina e é importante reforçar o uso de preservativo. Tem que amedrontar os adolescentes com HPV e HIV. A gente está tendo uma explosão de HIV entre os adolescentes. Eles acham que AIDS é igual diabetes, é igual pressão alta. Você toma um remedinho e tudo bem. Não é a mesma coisa, tá? Os remédios, eles têm muitos efeitos colaterais, a pessoa tem outros problemas e é uma doença sexualmente transmissível. Então, é preciso reforçar o uso de preservativos. Os adolescentes não estão usando preservativo. Eu tô com um parente meu, 16 anos, que tá com uma doença venérea, né? Como isso? Que choque, né? Pois é, acontece. Eu lembro que quando eu fazia muito consultório e atendia muitas adolescentes, quando era a primeira consulta, eu tinha umas fotinhos de vulvas com verrugas genitais, aquelas verrugas de HPV, e aí eu pegava as mais feias e mostrava para as meninas que estão começando a ter vida sexual. E uma das fotos que eu tinha, as fotos não tem nome, nada, só aparece a vulva da paciente, a menina ficava chocada, né? E ela achava que aquela foto era de paciente que eu atendia lá no Hospital Universitário da USP, que é colado com uma comunidade. Antigamente a gente falava favela, com uma comunidade São Remo. Então ela acha que era uma foto que eu tirei da vulva de uma menina que vivia na favela. E eu falava, não, essa foto é de uma menina de 16 anos que estuda no Bandeirantes. Bandeirantes, para quem não sabe, é um dos colégios mais chiquérrimos aqui de São Paulo e um dos mais caros, né? E os pais dessa menina, famosos e ricos, riquíssimos. Imagina, a filha cheia de verruga de HPV. E eu lembro que a mãe tava assustadíssima. O que vão pensar? Eu falei, ninguém vai pensar nada porque ninguém vai ficar sabendo. E o fato, ninguém ficou sabendo. Só que aí a menina me contou que o menino que ela teve relação do colégio também estava e outras 2 meninas, porque ele teve relação com outras 2 meninas. Então, quer dizer, eu acabei atendendo a menina, o menino encaminhei pro urologista e acabei atendendo as 2 amigas dela que também estavam com verruga de HPV. Tudo isso no melhor colégio de São Paulo, mais caro. Pais famosos, ricos. Então, isso acontece na classe A, na classe B também, não acontece só nas classes mais pobres. Então, precisa evitar que essas meninas peguem doença sexualmente transmissível. Então, é muito importante falar sobre AIDS, falar sobre HPV, falar sobre sífilis. A gente está tendo o retorno da sífilis. A gente está tendo muita sífilis em grávidas, em adolescentes, por causa disso. Transar, fazer sexo sem preservativo. Um dos casos, o namorado de uma das meninas estava queixando que estava com uma ferida aqui que não sarava na nuca e pediu para eu olhar. Imagina, eu ginecologista, mas tudo bem, tá ali junto, eu olho a ferida, né? Eu falei, nossa, essa ferida tá estranha. O ideal seria você ir para um dermatologista, mas se você quiser, eu posso fazer uma biópsia aqui. Fez a biópsia, sabe o que veio? Sífilis. E aí ele falou, acabou
traindo a namorada no carnaval e deixou uma moça pelada aqui, encostada, pendurada aqui nele. E aí, aqui introduziu a sífilis, a bactéria da sífilis. Olha que coisa, pois é. Então, tá tendo uma explosão de sífilis. Então, é importante usar preservativo. Outra coisa, gravidez na adolescência. A gente sabe que gravidez na adolescência é uma tragédia, é uma desgraça para essa menina, para a família e para o país também. Por quê? Gravidez na adolescência, a paciente ela tem muito mais chance de ter outro filho durante a adolescência, de parar os estudos e não conseguir atingir tanto de estudo que ela poderia. Então, se ela poderia terminar a faculdade, ela não vai conseguir nem chegar a fazer faculdade, porque ela tem que trabalhar para sustentar o filho. E mesmo as meninas de classe A e B que engravidam na adolescência, elas não terminam totalmente a faculdade, não pegam as melhores oportunidades de trabalho. Claro, existe uma situação de exceção aqui ou lá. Eu mesma, durante a minha faculdade, tinha uma das minhas colegas, ela tinha uma filha de 7 anos e ela tinha 20 anos. Pois é. E aí a mãe dela cuidava da filha, mas era gente da classe AAA e a mãe cuidava da filha enquanto ela estava fazendo a faculdade, que era o dia inteiro, e à noite ainda ela tinha que estudar, né? Ou seja, acaba limitando muito a vida dessa menina. Sem falar que ela vai perder toda a diversão ali da adolescência, né? Vai perder o convívio. Se ela tivesse oportunidade de poder estudar fora do país um pouco ou viajar mais, ela vai perder isso. Então, gravidez na adolescência é uma tragédia. Tragédia para paciente, tragédia para família, tragédia para o país, a economia do país até, inclusive, tem estudos. Então, para isso, é importante falar em anticoncepção. E na consulta, você pode fazer a consulta com a sua mãe do lado e depois o ginecologista pedir, por favor, a sua mãe sair da sala para ele poder falar melhor com essa menina, até para tirar mais dúvidas dela, que ela vai ter vergonha de falar na frente da mãe. É importante isso. Então, é importante ter esses 2 momentos de consulta com os seus pais ou com a sua mãe e sozinha. Você fala, eu quero falar com o médico sozinha, tá? Eu lembro que às vezes tinha mãe que falava, ai, não quero ficar, não vou deixar minha filha sozinha no consultório. E às vezes a paciente já estava até grávida. Aí eu falava, o que pode acontecer de pior com um adolescente? Fica grávida ou usa droga? Eu não vou dar droga pra ela. E grávida ela já tá. Então, né, vamos parar de colocar sombra na frente dos bois, vamos parar de ser hipócritas. Deixa sua filha conversar com o médico sozinha. Isso só vai fazer bem pra ela. Ela vai tirar todas as dúvidas e o médico vai falar com todas as letras. Use preservativo, senão você vai pegar HPV, vai ter verrugas por tudo quanto é lado, vai mostrar fotos pra ela ficar assustada, vai falar sobre HIV, sobre sífilis e sobre gravidez na adolescência de uma forma aberta e sobre anticoncepção. Então aí ele vai poder explicar as opções que ela tem de anticoncepção. Então ela pode usar pílula. Tem adolescente que não quer usar pílula porque tem medo de engordar. As pílulas hoje são de baixa dosagem, ela não vai engordar. Se ela engravidar, aí sim que ela vai engordar. Outra coisa, eu tenho enjoo. Toma à noite, antes de dormir. Aí você não vai ter enjoo porque você vai estar dormindo. Ou se você esquece de tomar pílula, não se adaptou, usa DIU de Mirena. DIU Mirena, ele libera hormônio. E, em geral, a paciente não menstrua, então não vai ter cólica e não vai menstruar. E troca a cada 5 anos. E existe o DIU de cobre. O DIU de cobre já a paciente menstrua e menstrua bastante. Ele aumenta um pouquinho a quantidade de sangramento e ele pode aumentar as cólicas também. Só que ele é trocado a cada 10 anos e não 5 anos como o Mirena. Então existe essa outra opção também. Além de injeção. Existe a injeção trimestral, que muitas pacientes falam que engorda porque é uma injeção só de progesterona. É verdade. Existe uma porcentagem mesmo que engorda. A vantagem é que a cada 3 meses você toma e só daqui 3 meses você marca na folhinha e usa depois. Ou a injeção mensal, que essa daí não engorda, você toma uma vez por mês também. E é dado no posto. Então a injeção mensal, a trimestral, o DIU de cobre é no posto. O DIU de Mirena costuma não ter no posto, mas você pode conversar com o seu ginecologista. E pílula tem no posto também. E preservativo. Use preservativo, combine um outro método anticoncepcional além do preservativo. O preservativo é obrigatório, é para se proteger de doença também. Não veja o rosto bonitinho do menino, então lembra da história do paciente da Bandeirantes, a menina loirinha de cabelo liso, olhos azuis, magra, famosos, rica, tem a vulva cheia de HPV. 2 amigas também com HPV e o namoradinho famosíssimo com HPV também. Então, quem vê cara não vê região genital, ok? Então, tem que se prevenir. Usar preservativo
contraceptivo e combinar uma outra anticoncepção, um outro método, pílula, injeção, DIU, para evitar gravidez na adolescência, que é uma tragédia, principalmente para as meninas. O menino, ele pode assumir ou ele pode não assumir, ele vai continuar a vida dele, ele não vai deixar de balada, ele não vai deixar de estudar, de fazer as coisas que ele tiver oportunidade de pegar um bom emprego, de vir pra praia no final de semana. É você, grávida, que vai deixar, é você que vai ficar amamentando o seu filho ali a cada 3 horas, não vai ter mais que poder ir em balada, em sair com as suas amigas e ir pra shopping, tá? Então você que tem que pensar nisso, você adolescente, menina que tá me ouvindo, que tem que se cuidar, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada, até a próxima.